Bom, vocês entenderam o contexto e o conteúdo muito bem. A segunda coisa sobre a qual vamos falar é identificar a doutrina e os princípios. Eu gostaria que vocês relatassem se há algo que chamou a atenção de vocês. Na experiência de aprendizado, uma citação que realmente chamou minha atenção foi a do Elder Scott. Ele disse: procurem os princípios, tenham cuidado de diferenciá-los dos pormenores, utilizados para explicá-lo. Agora estou procurando pepitas de ouro. Estou procurando princípios significativos. Praticamente há uma diferença entre detalhes e princípios. Sim, gostei muito dessa citação e também gostei desta em que o Elder Scott disse: vale a pena esforçarmos-nos para organizar a verdade em princípios simples. Sabe, isso é muito bom, mas um pouco difícil, porque muitas vezes quando estamos lendo, parece que estamos lendo um romance, mas aqui estamos tentando nos concentrar e colocar o foco em um princípio da verdade. Isso requer um pouco de trabalho. Então vejamos mais uma vez como vocês fizeram com Lucas 5, os primeiros versículos. Quem gostaria de começar? Eu estava pensando que provavelmente antes de aprender esse padrão, eu teria dado uma olhada nessa passagem e certo, eu identifiquei algumas das palavras que eu não entendi, sei um pouco sobre os lugares, as pessoas, onde elas estão, e não quero mais adiante com isso, e passaria para o próximo capítulo. Mas agora, com essa ideia de realmente procurar a doutrina e os princípios específicos, isso me faz ler as Escrituras mais vagarosamente. Eu tenho perguntas e inspirações que me vêm à mente por meio de uma passagem de Escritura. Obrigado. Irmão Anderson, tem algo mais a dizer? Sim, tenho. Quando você nos falou para escrever o princípio, eu pensei: não, mais trabalho. Contudo, foi interessante quando tomei uma posição mais humilde e comecei a tentar realmente me esforçar, escrever alguns de meus pensamentos e o que eu achava ser um princípio. Pude sentir o Espírito aproximar-se e eu senti me guiando gentilmente, dizendo: olha isto, ou você entende isto? Então, tudo simplesmente canalizou para isso e obtive um princípio concreto escrito no papel. Uma vez que conseguimos isso, podemos começar a aplicá-lo em nossa vida, apenas observando o princípio, sem mencionar que também podemos compartilhá-lo com alguém. Foi mesmo uma grande experiência para mim. Ajudou-me muito a entender a importância dos princípios. Muito bem. Vocês três conseguiram descobrir ou identificar um princípio? Poderiam compartilhar conosco o que encontraram? Pode falar, pode falar. Um princípio que eu encontrei, sou grata que a experiência de aprendizado nos ensinou que uma maneira de identificar princípios é procurar uma relação de causa e efeito. Uma delas que vi no bloco de escrituras foi que o Senhor faz um convite. Pedro segue esse convite, então o efeito surge e ele recebe uma grandiosa bênção, a pesca dos peixes. E a promessa do Senhor foi mantida. Muito obrigado. Então você descobriu isso, você organizou isso em sua própria declaração de princípio. E caso tenha feito, poderia compartilhá-lo conosco? Escrevi: ao seguir o conselho do Salvador, verei o cumprimento de grandes promessas. É apenas um capítulo dentre todas as Escrituras, mas ao ter uma declaração curta, sucinta e concisa da verdade, sinto que posso levar essa verdade comigo. Ao terminar de ler minhas escrituras, levo isso comigo para onde quer que eu vá. Ótimo, irmã Bird. Sabe, eu realmente gostei das perguntas de experiência de aprendizado fornecidas pelo manual. Elas realmente me ajudaram a ver como pegar todos esses pequenos detalhes que estão aí e colocá-los em uma grande mensagem. Na verdade, eu escolhi responder a essa pergunta modificada que diz: em sua opinião, por que o escritor inclui esses eventos ou essas passagens? Bem, na margem das minhas escrituras eu escrevi:
quando faço o que o Senhor pede, mesmo que não faça sentido ou que não seja conveniente, bênçãos espantosas me aguardam. E que tipos de bênçãos? Espantosas. E de onde pegou essa palavra? Preciso admitir que foi com Pedro. Ele disse, porque o espanto se apoderara dele por causa da pesca de peixe que haviam feito. Então, acho que podemos ter bênçãos espantosas. Obrigado. Irmão Henderson, tivemos ótimas respostas. Você pode prosseguir? Isso é maravilhoso. Estar com essas irmãs é maravilhoso. São ótimas. Também fiz uma pergunta do manual para me ajudar a me concentrar. E a pergunta é: qual é a moral da história? Então, enquanto pensava nisso, pensei nos detalhes sobre Pedro e os pescadores e também sobre como o Senhor estava trazendo esse pescador profissional do mundo para perto dele e para treinar e preparar para ser pescador de homens. Depois estava pensando sobre isso, esse princípio que escrevi, que diz: quando abandonamos tudo pelo Senhor, Ele nos ajudará a atingir nosso pleno potencial. É interessante como damos ao Senhor uma migalha de pão e Ele nos dá um pão inteiro em troca. Ótimo. 3 boas respostas. Suas declarações de princípio foram maravilhosas. Elas foram declarações completas, não apenas uma palavra como obediência ou fé. Foram declarações completas, foram claras, foram sucintas, foram poderosas. Eu estou muito impressionado. Muito obrigado por terem trabalhado tão bem hoje. Obrigada.